E esse é o nosso adoração livre ao Senhor, o momento onde a gente busca cada vez mais entender as coisas que o Senhor tem para nós nesse momento, busca compreender e, ao mesmo tempo, adorar, né? Ao mesmo tempo, adorar. Por isso que a adoração livre ao Senhor é um ato onde a gente entende a essência daquilo que Cristo fez por nós. Não é a estrutura física, não é o local, nós estarmos na presença de Cristo. Nós viemos para cá porque Cristo habita em nós. Esse é o entendimento correto. A gente veio participar de uma comunhão com Cristo, entre os irmãos. Mas eu tenho que ter a convicção de que o Espírito Santo, ele já habita em mim. Ele já tem morada em mim. Ele já tem o lugar de adoração. Ele já tem o lugar que é o meu altar ao Senhor. Ele já tem um lugar. E agradeço aos irmãos aqui presentes. Essa ministração também está ao vivo pelo canal YouTube do nosso Instituto, do Instituto ID Prover, que é uma plataforma que o Senhor nos deu de comunicação, e aos poucos a gente vai avançando, a gente vai levando essa mensagem que o Senhor tem colocado em nossos corações. Como instituição, nós entendemos e compreendemos algumas coisas de forma diferente, temos um entendimento de forma diferente, e acreditamos que aqueles que estão em espírito e em verdade vai entender não só a ministração, mas no decorrer do tempo vai compreender o propósito que o Senhor nos deu através do Instituto ID Prover. Meus amigos, vamos fazer uma breve oração e aí a gente entra na ministração para a gente poder entender o que o Senhor quer conversar conosco aqui hoje. Pai eterno, que sejamos edificados, que sejamos transformados, que a palavra de hoje traga revelação aos nossos corações, que a palavra de hoje traga entendimento, que a palavra de hoje traga discernimento, que a palavra de hoje possa confrontar o meu ser, o meu interior, e que verdadeiramente eu possa encontrar respostas, Senhor, respostas que eu tenho buscado, respostas que eu tenho orado, respostas que eu tenho suplicado ao Senhor, que hoje eu possa encontrar essas respostas. Em nome de Yahshua, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai Eterno. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter aí 1 hora e pouco da ministração, e essa ministração, eu já fiz ela em outros momentos, mas ela vai vir um pouco diferente do entendimento das outras. Eu acredito que ela vai vir um pouco mais profunda. E eu espero que nessa profundidade vocês busquem a clareza daquilo que o Espírito Santo quer nos trazer aqui hoje. O tema proposto, ele é muito simples, mas ele é profundo. Você é o templo do Eterno. Você é o templo do Eterno. Você consegue entender a dimensão dessa verdade? Você consegue discernir a profundidade dessa revelação? Que você é o templo. Bem, isso vai levar cada um de nós por um caminho de unidade. E ao final dessa ministração, a gente vai compreender essa unidade. Mas a primeira questão que eu trago aqui essa noite, para que a gente possa entrar na palavra, e essas questões é como se fosse um preparatório. O que significa templo para você? O que significa? O que vem à mente quando a palavra templo aparece como conceito no seu coração? A segunda questão é entender que você precisa se deslocar para um templo físico para adorar, cultuar e servir ao Pai Eterno? Você precisa se deslocar da sua casa? Você precisa se deslocar da onde você estiver? De repente você vai estar em locais que você não pode se deslocar a um templo e por esse motivo você acredita que você perdeu a conexão
com o Criador? Talvez muitos vão ver essa mensagem e estão enfermos, acamados, seja em hospitais, em casa, seja onde que for, e como que você vai cultuar, como que você vai adorar ao Senhor? Você consegue compreender essa dimensão de ser templo? A outra questão que confronta o nosso espírito, confronta a nossa alma, confronta o nosso ser é: você precisa de aprovação da liderança para ser templo do Eterno e exercer o seu chamado, por exemplo? Ou seja, você precisa de alguém dizendo o que você tem que fazer, como fazer, onde fazer, quando fazer. Eu creio que essas questões, ela está entrando no seu coração de alguma forma. E o objetivo, verdadeiramente, é provocá-los, para que vocês abram a consciência, abram a mente para uma oportunidade, para que você explore algo além daquilo que você já tem como entendimento hoje. Algo além do que você já tem como conhecimento no aqui e no agora. E a outra questão é: você tem o desejo em seu coração de ser o templo do Eterno de forma verdadeira e genuína? Bem, se tua resposta for sim, essa ministração, ela é para você. Ela vai te ajudar a encontrar respostas, a encontrar entendimento. Eu gostaria que os amigos e irmãos que aqui estão, os discípulos de Cristo que aqui estão nessa noite, abrissem a sua Bíblia e vá direto em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Já encontraram? Maravilha. Então eu vou fazer a leitura e com base nessa leitura a gente vai buscar o entendimento. 1 Coríntios 3,16. Maravilha? É um texto bem simples, é um texto curto, mas ele é muito explicativo. Perfeito, meus irmãos? 1 Coríntios 3,16. Então, vamos lá. Não sabeis, vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Esta é a pergunta que não se calará nesta noite. Esta é a pergunta que nós vamos em busca de respostas. Porque já se passaram muito tempo, anos, séculos, e muitos ainda não compreendem essa verdade, não compreendem esta palavra. A primeira questão que eu tenho que entender é que Paulo, ele intimou os habitantes de Corinto, que naquele momento era uma importante cidade da Grécia. Mas ele intimou por qual motivo? Por que Paulo traz essa questão ao povo de Corinto? Vamos lá. A primeira questão, para que eles tivessem consciência da identidade. Consciência da identidade. Então eu preciso te perguntar: você tem consciência da sua identidade? É a primeira questão. Só que aqui, como eu vou aprofundar um pouco, de qual identidade? A primeira questão é a identidade do seu corpo. Você tem entendimento da sua identidade, do seu corpo? Porque o teu corpo, ele unir-se-á não a um outro corpo, mas primeiramente o teu corpo unir-se-á ao Espírito Santo de Deus.
Você tem entendimento dessa profundidade? Você tem entendimento que o teu primeiro casamento é com o Espírito Santo de Deus? Para que você verdadeiramente queime como um altar e se torne chama viva. Você tem entendimento e compreensão que se o Espírito Santo de Deus habita em você, aonde você estiver, você é prova viva que Jesus veio à terra, ressuscitou e vivo está. Você tem essa compreensão que Ele é um sacerdote vivo, real. E que através do Espírito Santo Ele fala com você. Então a primeira compreensão é ter a consciência da minha identidade, do meu corpo. Porque se eu não tiver essa identidade, eu vou fazer coisas que não agradam a Deus. E eu não vou ser templo, porque o Espírito Santo não vai habitar em templos que não são entregues como sacrifício vivo ao Senhor. E aí provavelmente, como muitos estão fazendo, vai buscar artifícios, templos falsos. Buscar artimanhas para dizer que o Espírito Santo de Deus habita, mas não habita, não é o Espírito Santo de Deus. Porque a própria palavra descreve que existem doutrinas de engano, doutrinas de demônio. Vocês conseguem compreender esta profundidade? Então, meus irmãos, a primeira questão que eu tenho que entender é a identidade máxima do meu corpo unido com Deus. A comunidade local, o que Paulo estava dizendo, era que eles eram um templo construído por Deus. E o Espírito Santo de Deus habitava neles. E estava com eles. Você tem esse entendimento, você tem essa profundidade, você tem essa clareza? Então, nós vamos agora buscar entender essa questão de templo. Entender o porquê que Deus escolheu nós, vasos fracos, para habitar. E o porquê muitos estão perdendo essa dádiva, essa graça, essa oportunidade. E ao invés de ir para o caminho da eternidade, do reino de Deus, estão indo para o caminho da eternidade, afastados de Deus. E é onde muitos vão se surpreender, porque vão chegar no reino de Deus, alguns, e vão olhar, e não vão encontrar pessoas que eles achariam que estariam lá. Claro, se houver essa possibilidade da sua mente visitar e buscar pessoas próximas, conhecidas. Porque muita coisa da eternidade ainda está para ser revelado na eternidade, eu creio nisso. Nós não sabemos de tudo, não temos entendimento de tudo. Nós podemos chegar a algumas conclusões e caminhos, mas não ter a verdade, os fatos concretos. Então, templo. A teologia descreve, e a referência que a gente encontra na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o templo refere-se a um local sagrado, dedicado ao culto e à adoração a Deus, simbolizando a presença divina entre o povo. Perfeito? Então, antes de Cristo, nós vamos entender o templo de um jeito, e depois de Cristo, nós vamos compreender que as coisas mudaram. O templo é considerado a casa de Deus na terra, onde os fiéis se reúnem para louvar e adorar ao Senhor. O templo, desempenha um papel fundamental na vida espiritual daqueles que creem, sendo um local de encontro com Deus e comunhão com os irmãos. No templo, os fiéis buscam orientação, consolo, perdão, adoração, louvor e oração. Então, se a gente parar para refletir,
O que você tem como entendimento de tempo, talvez na resposta que você deu, no primeiro momento não esteja totalmente errado ou equivocado. Mas a questão é que a religião, ela optou por deixar esta mensagem mais vívida. Repetiram ela com mais constância. E aqui a gente vai entender que existe um grave erro. Talvez não intencional ou talvez intencional. E aí faz com que muitos se percam. Mas antes de eu trazer à tona essa revelação, eu quero trazer um pouco também e continuar a construção, os templos e a sua existência. O primeiro entendimento de templo na palavra, ainda não como estrutura física, mas como um ponto e como um local, nós tivemos Abraão. Perfeito? Abraão preparou um lugar para adorar, levantou um altar para adorar ao Senhor e ali realizar os seus sacrifícios. Perfeito? Abraão, ele cria altares para o seu relacionamento com o Eterno. 4 no totais, só que nós não vamos falar dos 4, porque esse não é o objetivo da ministração. O primeiro que eu trouxe foi aquele de Siquém, em Gênesis 2, de 6 a 7. Qual é o objetivo do altar? Adorar ao Senhor. E ali, Abraão tem experiências com Deus, tem revelação do Pai. Então Abraão entende que fazer isso é bom, atrai a presença, e o Senhor, com o seu fogo, manifesta a sua presença. Mais tarde, Moisés, ele cria um templo através de tendas. Perfeito? E ali, na tenda da congregação, o nome que foi colocado. Êxodo 33, de 7 a 11, Moisés esteve com Deus face a face. Então isso inconscientemente traz ao homem o quê? Se eu estiver no local, num templo, ali o Senhor está. Inconscientemente, no meu íntimo, no meu mais profundo, nos meus momentos de necessidade, nos meus momentos de dificuldade, onde eu estou buscando respostas espirituais, o meu inconsciente vai dizer: vá para um templo, e lá você vai encontrar as suas respostas, porque assim foi passado de geração por geração. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu não cheguei ainda no ponto central. Davi, ele passa ali por um processo com a Arca da Aliança. Davi vai buscar a Arca da Aliança, porque havia se perdido. E quando ele encontra a Arca da Aliança, em 2 Samuel 6, de 14 a 23, diz que Davi até dançou, adorando ao Senhor por aquele êxito, por aquela conquista, por ter retomado a Arca da Aliança. Por quê? Porque a aliança manifestava, a Arca da Aliança manifestava, revelava, trazia a presença de Deus. Oh Senhor, mais tarde, tempos depois, o seu filho Salomão constrói um templo para o Senhor. E nós encontramos em 1 Reis 6, 38. Tempos depois, tempos remotos depois, Neemias, ele reedifica o templo de Jerusalém. Neemias 13. E pouco antes da vinda do Messias, temos o templo reconstruído por Herodes, feito para agradar os anciões e o povo judeu da época. Mas ele não foi totalmente finalizado. Eles prepararam uma parte. O Messias vem. Depois o Messias vai. E o templo, com as palavras ditas pelo próprio Messias, ele é totalmente destruído anos mais tarde. Lucas 19, 44. Jesus, ele prediz o que aconteceria com o templo físico.
e te derrubarão no chão. Lucas 19:44. A ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, pois tu não conhecestes o tempo da tua visitação. Aqui o Messias estava falando dele, visitando o povo. E o templo, no sentido físico, as pessoas não reconheceram o Messias. Por quê? Práticas, costumes, padrões de comportamento, hábitos nocivos, que não faz a gente olhar verdadeiramente para o que de fato é importante: Cristo. É aqui que está o ponto-chave da questão. É aqui que está o caminho onde muitos estão se perdendo, achando que se encontraram, mas continuam ainda perdidos. Porque ainda estão em práticas culturais que são trabalhadas por mão de homens. Não estão buscando verdadeiramente entender o que é ser templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. E que a partir dessa revelação, a partir do que Cristo fez, você tem acesso ao Pai diretamente, sem nenhum intercessor, a não ser o próprio Cristo, que vivo está. Todos esses eventos existentes antes de Cristo era a forma como o Eterno manifestava a sua presença em nosso meio. Logo, isso passou-se e continuou de geração para geração. E aqui, nós precisamos fazer uma ruptura, dividir as coisas para compreendê-la melhor. Se você vive o padrão dos fariseus, escribas, saduceus, desta era, só mudar os nomes e os rótulos, que você crê que precisa ir em templo para encontrar o Senhor, o Salvador da tua vida, você está no caminho do engano. Você está no caminho errôneo, errado. Porque não é o templo, quanto mais bonito, mais a presença. Quanto mais riqueza, mais ouro, mais a presença. Isso acabou, essa era acabou. E se você ainda está vivendo deste modo, dessa forma, desta maneira, você está aniquilando Cristo na tua vida. Você está aniquilando a graça de Deus na tua vida. É comum eu ver entre as pessoas falando: eu tenho que ir para a igreja orar, para a igreja congregar, para a igreja comunhar. Aí eu faço uma pergunta: o que você faz na tua casa? No tempo que lhe resta. Você acredita verdadeiramente no seu coração que 1 hora, 2 horas ou 3 horas de ir à igreja, ouvir 20 minutos de palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que santifica, é a palavra que restaura, a oração e a adoração, você adora o Senhor, mas é que pela palavra que te transforma, você acha que 20 a 30 minutos nas pregações de hoje transforma a mente de alguém? Aí você vai me dizer: mas se Cristo me disser uma palavra, sim, uma palavra, mas a questão é o que eu te pergunto: o teu coração está disposto a ouvir essa uma palavra? Ou o teu coração está endurecido, a tua mente cauterizada, e a incredulidade é a pedra angular da tua existência? Como uma palavra vai alcançar centenas e milhares de palavras contrárias? Então você não entendeu nada de templo ainda. Então você precisa começar de novo e sair das teologias baratas, materialista, prosperidade, e começar de novo, se preciso for, porque ainda há tempo.
Então o homem passa a ser o verdadeiro templo do Eterno. Para aqueles que acreditam que locais físicos não são mais o templo. São locais de comunhão. Estruturas, como nós temos aqui no Instituto. Estruturas para a gente usufruir como ferramenta. Apenas isso. Se você vir aqui no Instituto e não trouxer o Espírito Santo de Deus com você, pode ser que aqui você seja cheio dele. Mas a questão é o que você vai fazer depois com esse enchimento. Vai mantê-lo vivo dentro do seu coração, dentro da sua comunhão? Porque você veio e ouviu a palavra te encheu, te edificou. Só que não é a estrutura física, são as pessoas que carregam o poder do Espírito Santo de Deus. É que o Espírito Santo faz através da minha vida, alcançando a tua vida, e não estrutura. Cuidado! Se você vive uma vida obediente a uma estrutura, você pode estar no engano. Se você entende que se só tem o poder do Espírito Santo de Deus, quando você vai, quando você está, quando você entra dentro de um templo, de um edifício, você está no engano. Esse é o ponto de entendimento que eu gostaria de trazer de ruptura. Você está aniquilando a obra de Cristo, a obra do Messias. Mas para aqueles que não estão aniquilando, agora a gente vai entender. O homem, ele passa a ser o verdadeiro templo do Eterno. Primeira constatação. Primeiro, é necessário destruir para reconstruir. E quem destruiu e quem reconstruiu? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o homem que muda o padrão, é Deus. Não é o homem que cria rupturas, é Deus. Então ele veio e ele mudou a forma de conduzir as coisas. E ele ele rompeu com aquele velho padrão e criou-se um novo padrão. E é esse novo padrão que a gente vai entender agora. Destruir e reconstruir. João 2, 19 e 22. Jesus lhes respondeu, dizendo: destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Naquele momento, aquelas pessoas que estavam de frente de Cristo não entenderam essa mensagem. E hoje, muitos estão cegos e ainda não entendem essa mensagem. Não entendem. Destrua este templo, o meu corpo, em 3 dias, ele será reconstruído, restaurado, transformado, vencerá a morte, será glorificado, ressuscitado. Então olhe para você e fala assim: quando o meu templo destruir, que é o meu corpo, eu estarei na glória de Deus. Oh Senhor. No verso 20, então disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantará. Ô povo, ô povinho, com todo respeito, eu creio que Cristo teve que ter muita paciência conosco, como Ele tem que ter ainda hoje, com o nosso pouco entendimento, com a nossa consciência limitada. Porque Cristo não estava falando do templo físico, material, estrutural. Deus estava falando através de Cristo naquele momento: ei, esta era acabou. Esta era chegou ao fim. E a era que vocês vão viver agora é no Espírito. Está disposto? Está disponível? Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Oh, glória! No verso 21,
A própria palavra traz essa revelação. Mas ele falava do templo de seu corpo. Eu não sei como as pessoas ainda confundem A com B. A palavra aqui está clara, explícita. E as pessoas, por doutrinas, por sistemas religiosos fragmentados, por manipulação de manobra de massa, as pessoas preferem acreditar na mentira do mundo do que na própria palavra que lê. Porque o templo é você. A partir de Cristo, o templo passa a ser você. E aonde você estiver, você é discípulo de Cristo. Se verdadeiramente o Espírito de Deus habita em você. No verso 22, quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, então aí há uma verdade, há uma evidência verdadeira, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, comprovando todos os teus ensinamentos, palavras. Lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Agora, meus irmãos, discípulos de Cristo, templo físico versus templo do seu corpo. Templo físico para usufruir. Templo físico como ferramenta, como instrumento. Agora, o templo do seu corpo, morte e ressurreição. Você consegue levar isso no teu espírito? Morte e ressurreição. Se o seu corpo verdadeiramente se tornou templo, você está morto para as coisas dessa era, mas estará ressuscitado em glória em Cristo quando partir. Consegue compreender a dimensão dessa palavra? Eu estou conseguindo me fazer claro a vocês? 1 Coríntios 3,16, vou trazer aqui de novo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Você não sabe disso? É mais ou menos assim Paulo nos confrontando. Ei, você não sabe disso? Você não sabe que o Espírito está aí para operar, para agir, para manifestar o reino através da sua vida? E que você não precisa de cargo de liderança, você não precisa de homens, você precisa do Espírito. E nós vamos entender a profundidade disso. Primeiro Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Agora nós estamos chegando na melhor parte, na composição do templo. Oh, glória! Porque um templo sem funções é um templo morto, vã, inútil. E você não foi edificado, construído, restaurado para ser inútil. Você foi feito para ser um templo geracional. Você foi feito para gerar. Você foi feito para manifestar o reino. Então gera vida através das palavras, gera vida através das orações, gera vida através do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Gera vida. O vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus. Quem te deu o Espírito Santo foi o Pai.
Homem nenhum pode te dar, só o Pai. A imposição de mãos, a transferência, tudo isso é obra do Pai. Para de olhar para homens. Olha para o que é eterno, o que é celestial, o que é luz, o que irradia e o que é verdade. Senhor, porque fosses comprado por um preço. Quem te comprou foi Cristo. Homem nenhum pode te comprar, homem nenhum pode pagar o preço. Eu já ouvi tantas histórias de pessoas, porque fulano foi lá e orou, e eu estou curado, e a pessoa parece que a vida dela passou a ser dessa pessoa. E infelizmente, muitos líderes usam dessa artimanha, desse artifício, e aprisionam as pessoas. E entende uma coisa, você não foi comprado para ser preso. Você foi comprado para ser liberto. E se estiver preso, preso em Cristo. Ei, vamos parar. Vamos olhar para as coisas de forma correta, certa e verdadeira. O reino de Deus precisa ser manifesto nesta era, nesta geração. E nós precisamos entender a palavra como genuína, como verdade. E não como bajulação. Para encher o ego, vaidade. Isso não provém de Deus. Bem, agora nós vamos entender então a busca pela unidade, meus irmãos. E eu já estou chegando no meio. A busca pela unidade. Então eu preciso entender que o meu templo é funcional. E se o meu templo é funcional, ele tem o corpo, ele tem a alma e ele tem o espírito. E agora? O que eu faço com essas três partes que são uma só? O que eu faço com o corpo, que é templo? O que eu faço com a alma? O que eu faço com o espírito? Muitas pessoas dizem estar em Cristo e estão disfuncional. Entende uma coisa, se o Espírito de Deus habita em você, ele vai trabalhar a tua disfuncionalidade. Então entenda uma coisa, você não pode ficar disfuncional a vida toda. A disfuncionalidade é por um tempo. É um tempo onde o Senhor está trabalhando. É um tempo onde o Senhor agora está te reconstruindo, assim como Neemias reconstruiu o templo de Jerusalém. Então, se você está na fase do tempo de reconstrução, agradeça ao Senhor. Se você está no tempo de reconstrução, agradeça a graça que Deus abundou sobre você, por meio de Cristo. Mas o templo é você, não é a estrutura. Então para de olhar para os outros, para o externo, para o fora. Olhe para você, para dentro, e fala: Senhor, venha cá e me mostra o que precisa ser mudado, restaurado, reconstruído, transformado, tirado. Então o Evangelho me diz para mim e para você, de forma muito racional, direta, objetiva, radical: para de mimimi. Para de vitimismo, de coitadismo, de sofrismo, porque tudo ismo, todo negativismo não provém de Deus. Tome a rédea da tua vida e entregue verdadeiramente para quem pode te ajudar. Nosso Senhor, Cristo, somente Ele pode mudar a realidade da tua vida. 1 Tessalonicenses 5:23. E é o mesmo Deus de paz, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus, olha o que Paulo fala, e oro a Deus, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam preservados e irrepreensível, oh glória, preservados e irrepreensível. Isso requer alinhamento. Você já ouviu falar do alinhamento de planetas?
Então, agora o planeta que você vai ter que alinhar é o teu. Você vai ter que pegar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo e criar uma sincronicidade, alinhar. Se o corpo está indo para um lado, a alma está indo para o outro, e o espírito nem está falando nada, está tudo errado. Quem está tomando domínio da tua vida, a alma? Quem está tomando domínio da tua vida, o corpo? Está errado. Está errado, e eu preciso dizer essa verdade para você, está errado. Só que você espera que eu vou construir o teu problema, o teu erro? Não sou eu. Eu vou te apresentar o meu amigo, o Espírito Santo de Deus. Ele sim pode resolver os seus problemas. Porque ele vai levar a tua causa para Cristo. Agora vai depender de você, de enfrentar o teu processo de restauração. Vai depender de você, de aceitar o processo de reconstrução do seu templo. Porque Cristo mostrou o processo. Ele suportou o processo. E Ele está vivificado, restaurado. Ele está glorificado. Ele está sobre todo o nome. Então, só você pode construir a tua vida de aliança com Cristo. Nós aqui só podemos dar o caminho, ministrar a palavra e ensinar, porque anciões, na verdade, o vínculo e o objetivo dos anciões, daqueles que aprendem, é ensinar. Apenas isso. Não se intrometer na tua vida. Não se intrometer nas tuas decisões. Não se intrometer naquilo que você tem que fazer. Porque nem mesmo o Espírito Santo de Deus toma esse lugar. E nós vamos ver isso no decorrer. Então, o entendimento que eu tenho que ter aqui, o corpo. Para que meu corpo foi construído? O meu corpo, ele tem ligação com a terra. Então, ele vai ter as suas necessidades fisiológicas. Oh, glória! Isso não vai mudar. Você vai ter que aprender, através de batalhas espirituais, a suportar o teu corpo. Mas ele vai estar lá, expondo as suas necessidades. Mas ele não pode ser o dominante. Ele tem que ser dominado. E nós vamos entender quem vai ter que dominar o teu corpo. Não é você, porque você também não consegue. Gênesis 2, 7. E o Senhor formou o homem do pó da terra. Você foi formado do pó da terra. Então o teu corpo volta para a terra. Segundo ponto, alma ligada com o coração. A tua alma está ligada com o teu coração, com os teus batimentos, com os teus impulsos. E ela vai trazer em você o quê? Necessidades sociológicas. E isso não vai mudar. E vai trazer o que então para a tua vida? Relacionamentos, sentimentos e emoção. E isso não vai mudar. Gênesis 2, 7. E o homem se tornou uma alma vivente. Você é uma alma vivente. Necessitando do Espírito de Deus. Necessitando do sopro do fôlego mais alto. E agora, o Espírito, qual que é a função do Espírito nesse templo que sois vós? O Espírito, ele está ligado à consciência. Então, ele vai trazer as tuas necessidades cognitivas. E aí, vai atacar, vai aflorar o teu lado racional. A razão. E a criação da realidade. A tua consciência é um ponto muito importante. É a tua consciência que cria a realidade. A realidade da tua vida é construída através da tua consciência.
Você precisa mudar a tua consciência para mudar a realidade da tua vida. Consegue compreender isso? E Deus deu tudo isso na tua mão. E também te deu o Espírito Santo. Gênesis 2:7, e soprou nas narinas o sopro da vida. Então o sopro da vida, o Espírito, foi entrado nas tuas narinas. E foi Deus quem soprou, não foi homem nenhum. Dito isso, temos uma advertência de Cristo nessa parte do nosso processo de conhecimento. Mateus 10:28 nos traz Cristo falando aos seus: e não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Então aqui já entendemos que a alma é imortal, o espírito é imortal. Temeis antes aqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo. Oh Senhor, por isso que o seu corpo no final, ele se tornará vivificado. E o que antes era corruptível, passa a ser incorruptível. Eclesiastes 12:7. Então, o pó há de retornar à terra, como era. E o espírito há de retornar a Deus, que o deu. Então, o teu espírito, ele retorna ao Pai. E agora, como templo, o teu espírito, a tua alma e o teu corpo vivificado, ele volta ao Pai. Não é maravilhoso ser o templo do Senhor? Agora, irmãos, me diz uma coisa, como resolver essa questão? Eu acho que uma pergunta assim, como resolver esse problema das nossas três partes, que é uma parte? O alinhamento do corpo, da alma e do espírito. Eu só vou trazer um, porque não dá tempo de falar sobre os outros, senão nós vamos ficar aqui até amanhã e talvez mais alguns dias, para a gente conseguir desmiuçar esse entendimento. Mas eu vou trazer um, e os outros vocês busquem em espírito e em verdade. O alinhamento, você precisa começar pelo arrependimento. Primeiro, reconhecendo Cristo como seu Salvador. Toda a tua história de alinhamento começa pelo arrependimento. Todas as tuas correções de erros começam pelo arrependimento. Toda a graça de Deus que abunda sobre a sua vida, ela passa pelo arrependimento. Sem o arrependimento, você cessa a tua comunicação com Deus. Agora eu preciso entender que a minha consciência e o meu espírito, eles são uma unidade. E é através desse entendimento que eu consigo produzir um fruto de arrependimento ao qual agrada a Deus. Tem muitas pessoas que dizem se arrepender, mas não estão arrependidos, porque a sua consciência não está arrependida. No seu íntimo ele não se arrependeu, apenas ele disse uma boa resposta. Mas no seu interior, ainda em muitos casos, muitas situações, carregam mágoas, tristezas, decepções. E isso o impede de gerar o arrependimento ao qual, de fato, vai agradar o Criador. Atos 2:38. Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós precisamos arrependimento, para que nós possamos receber o dom do Espírito Santo, e que os nossos pecados possam ser perdoados. Agora, se eu não consigo fazer isso, como que eu vou fazer? Eu vou buscar o líder para me orientar, eu vou buscar, talvez só para dar entendimento na palavra, irmão, se for o caso. Mas o único verdadeiramente que vai te ajudar é o Espírito Santo de Deus. Então o que você precisa fazer? Pedir ajuda ao Espírito Santo. Verdadeiramente você quer se tornar templo? Você precisa pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus.
João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui tem 4 elementos que você precisa vivenciar. O que é vivenciar, irmãos? Outra pessoa não pode fazer por você aquilo que você tem que fazer. Então aqui tem 4 elementos que você precisa vivenciar. Se você quer viver uma transformação completa e genuína, se você quer ver a habitação do Espírito Santo em você, e você falando abertamente com o Senhor, face a face. O primeiro, e eu não vou entrar em muita profundidade, só vou trazer, primeiro, revelação. O Espírito Santo de Deus vai revelar o pecado que há dentro de você. Entende uma coisa? O Espírito Santo, o objetivo é te restaurar como templo. Ele não vai ficar olhando para os outros, irmão. Ele vai se preocupar com você. O trabalho do Espírito Santo de Deus é restaurar cada templo, ou seja, cada pessoa. Então ele não vai ficar perdendo tempo para você ficar olhando para os outros. Perfeito? Então, revelação. O Espírito Santo de Deus vai revelar aquilo que há de raízes malignas, é assim que nós chamamos, de pecado dentro de você. Outra questão, o Espírito Santo de Deus vai te levar para o confronto. De que forma, irmão? Através de ministrações, através da palavra, através de acontecimentos. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar, aí, tá vendo aí? Ó, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali, você precisa corrigir isso, vai te confrontar. Você vai se sentir internamente confrontado. Isso é um sinal que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você. E ele está querendo fazer o quê, irmãos? Te tornar templo. Então ele está te restaurando. E você precisa aceitar o processo para completar toda a restauração. Depois disso, convencimento. O Espírito Santo de Deus vai usar situações para te convencer que aquilo é ruim e provocar dentro de você mudança. E você vai mudar hábitos, comportamentos, pensamentos, estilos de vida, imaginação. Você vai mudar porque o Espírito está te convencendo que aquilo não é bom, aquilo não é legal, aquilo te faz mal, aquilo te afasta do Criador. Depois, a última etapa, irmão, transformação. Restaurado, um novo homem, uma nova criatura, um novo ser, nascer de novo. Glória a Deus por isso. Ah, você achou que ser templo do Espírito Santo de Deus é sentar na cadeira e assistir uma TV? Não, irmãos, não é isso. O Espírito Santo de Deus, ele vem para te restaurar, transformar templo, para que você vá habitar nas regiões celestiais, para que você vá viver no reino de Deus, para que você se torne glorificado, restaurado, transformado, reunido nele. E quando você terminar esse tempo aqui na terra, quando você passar dessa vida, você pode viver a vida vindoura na presença do seu Criador. Maravilha, meus irmãos? Então, ser templo do Eterno é viver em unidade com Ele. Então, a primeira compreensão que eu tenho que ter, ser templo do Eterno, é viver em unidade com Ele. De que forma, meus irmãos? Primeiro, nascendo novamente. Perfeito? Eu quero ser templo. Por onde eu começo? O arrependimento. Depois, unidade com Ele. Então, como que eu construo unidade? Primeiro, nascendo novamente. Perfeito? João 3, 5 a 6. Jesus respondeu, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo, se torna Espírito. E aí tem acesso ao reino de Deus. Mas se você está na carne, você vai continuar na carne, você vai morrer na carne, não terá acesso ao reino de Deus. Então, você tem uma decisão para tomar. Você vai ser templo ou você vai ficar do lado de fora? Porque não tem outro caminho. A palavra não dá outro caminho. Não existe atalho, não existe caminhos de fuga, não existe. Só existe um caminho. E esse caminho, cada um de nós temos que passar, temos que viver, temos que provar, temos que vivenciar. O segundo, adorando em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade.
É por isso que você precisa nascer de novo, para acessar o reino de Deus e conseguir adorar a Deus de forma verdadeira, genuína, em espírito e em verdade, para você ter acesso ao Pai. Então o templo que sois vós, você é templo de Deus, te dá acesso ao reino de Deus, te dá acesso às coisas celestiais. Então você precisa tomar uma decisão hoje, não deixa para amanhã, não negligencie. Fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser templo do Espírito Santo de Deus. Me transforma, me restaura, me reconstrua. Eu aceito o teu processo, eu aceito a tua ordenação, eu aceito a tua restauração. Me restaura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai eterno, para todo o sempre. Um com o Pai e com o Filho. Quando você passa por esse processo, você se torna um com o Pai e com o Filho. Tem dádiva maior que essa? Tem graça maior que essa? Enquanto muitos ficam brigando pelo pecado, Deus trouxe muito mais, irmãos. Ainda as pregações sobre pecado, o pecado Cristo já venceu, aniquilou tudo. Até o mundo que não o conhece tem o perdão do pecado. Mas aqueles que dizem que o conheceu, ainda fica falando somente sobre o pecado. E estão perdendo as dádivas, as maravilhas. Estão perdendo todo o poder do Espírito Santo de Deus. Se preocupando ainda com coisas que já são banais. Teologia da prosperidade. Você quer encher um lugar, um espaço, é falar de prosperidade. Eu acredito que isso não pode ser um gatilho mental. Não para apresentar a palavra verdadeira. A palavra verdadeira e gatilho mental é: ei, você quer conhecer a verdade? A verdade vai te libertar. Só que ela primeiro vai te matar. Você quer? Eu tenho lugar para você. Vem aqui no Instituto de Prover. Vem. Agora, tenha coragem de permitir, de ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço. Venha com espírito de coragem. E o Senhor vai vir com o teu espírito. Essa verdade eu tenho no meu coração, sem sombra de dúvida. Agora um com o Pai e com o Filho. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Você sabe por que o Pai e o Filho vêm e formam comunhão contigo, se torna um, o templo e o Espírito Santo de Deus, tudo em você. Sabe para quê? Para aqueles que estão lá fora. O mundo acredite que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Você quer um propósito de vida por que lutar? Você quer um propósito de vida para viver? Tem propósito de vida maior do que esse? Manifestar o reino de Deus através da tua vida. Ser templo do Senhor de forma verdadeira e genuína. E mostrar para o mundo que você é um enviado de Deus. E que Cristo vive por meio de você. Então é verdade a palavra. Você quer um motivo maior do que esse? Ou você ainda está nos motivos banais? Quero ser curado, quero ser abençoado, vou para a igreja para ter prosperidade financeira, vou para a igreja para receber uma cura. Irmãos. Existem tantos motivos fúteis para ir para a igreja. Mas você quer um motivo verdadeiro, eu estou te dando. Seja templo de Ial. Seja templo de Deus. E para finalizar, irmãos, a conclusão encontra-se no texto inicial, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. O verdadeiro discípulo de Cristo, irmãos, necessita despertar espiritualmente e desenvolver a sua consciência espiritual, buscando a verdade acima de tudo. Não tenha receio
que o Espírito Santo de Deus vai mostrar a parte escura que existe dentro de você. Não tenha receio, não tenha medo que o Espírito Santo de Deus vai mostrar a parte maligna que existe dentro de você. Mas entenda, Ele pode te restaurar. Ele pode arrancar essas raízes malignas. Ele pode arrancar o pecado. Ele pode te limpar, te purificar, te restaurar, te refinar. E você se tornar um grande vaso do Senhor. Então, a minha oferta, o meu convite para você hoje, essa noite, através dessa ministração, seja templo do Eterno. Aceita isso. Sem dúvida no seu coração. Tenha coragem de dizer, Senhor, eis-me aqui. Tenha coragem de dizer para o Senhor, envia-me a mim. Tenha coragem de dizer para o Senhor, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que eu vou para onde você me enviar. Para onde o Senhor me enviar. E aí, traga isso como prática de vida. Esteja unido com Ele. Aquilo que você entenda por união de uma forma mais profunda, pega isso e leva a entrega na mão de Cristo. Se para você o que é o significado, a simbologia da união mais profunda, pega isso e transfere para o teu relacionamento com Deus. Aí você não vai mais se afastar dele. Depois, torne-se um discípulo de Cristo. De que modo, irmãos? Viva como ele viveu. Viva como ele ensinou. Viva como aquilo que ele disse. Faça aquilo que ele disse para fazer. Torne-se discípulo. E depois, nasça novamente. Nasça novamente. Mas agora de forma espiritual. Busque esse nascimento espiritual. Busque esse selo no Espírito Santo. Busque ser testificado pelo Espírito Santo que sois filhos de Deus. Busque isso de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu corpo, em sincronicidade. E assim, o Espírito de Deus, através de Cristo, coordenará o teu espírito. O teu espírito coordenará a tua alma. E a tua alma coordenará o teu corpo. E quem manda? O Espírito de Deus manda no espírito do homem. O Espírito do homem manda no homem. Você consegue entender essa dimensão? É o teu espírito que manda na tua alma e no teu corpo. O teu corpo só executa o que o teu espírito, que está falando com Deus, quer que seja executado. Ele não faz nada além, nada mais, nada menos do que o Espírito de Deus pede para o teu espírito. Porque o teu espírito está nas regiões celestiais. E parte dele está contigo. Que te dá acesso às regiões celestiais. Então tudo que você ouvir do Espírito é verdade. Porque vem da fonte verdadeira, que é o Filho, que é o Pai. E não deixe ninguém tirar essa verdade do teu coração. Maravilha, meus irmãos? Meus irmãos, chegamos ao final da ministração, agora nós vamos dar continuidade nos louvores. Nós encerramos aqui às 22 horas, né? Então a gente vai mais uma etapa de louvor, mais uma etapa de adoração, de comunhão, de adoração ao Senhor. E eu espero que essa palavra possa ter chegado no teu coração como chegou no meu coração. E que ela possa te edificar, que ela possa te transformar, que ela possa te trazer verdades. E que você não tenha medo de mudança. Que você não tenha medo de ser templo do Espírito Santo de Deus. Que você não tenha medo, irmãos, de fazer aquilo que Ele pede para você fazer. Amém, meus irmãos? Nós somos discípulos de Cristo. E por Cristo vivemos. Amém? Glória a Deus.